Pessoal, começando mais uma live semanal aqui no Viva no Comando. Hoje eu acabei programando aí de última hora, mas eu trouxe um tema bastante relevante, tá? Que ocorreu na última semana, que foi o aumento da taxa Selic aí em um ponto percentual, saindo de 4,25% para 5,25%. Essa semana eu trouxe novamente, né, esse tema aí em questão para a gente poder fazer essa live semanal aqui de hoje, tá? Para você que não sabe, as nossas lives elas acontecem todas as quintas-feiras às 19h19, como eu disse no início, sempre trazendo um tema relevante aí da semana, um fato importante para a gente poder discutir aqui, tá? Vale lembrar também que essa live, para quem está pegando aí na metade ou quer assistir depois, não entendeu muito bem, ela sempre fica gravada aqui no nosso feed no Instagram e também eu coloco ela lá no Facebook, no YouTube, perdão, e no nosso site, que são as plataformas que o Viva no Comando está presente, tá? Então eu trouxe aqui para a gente fazer de forma objetiva, como eu sempre gosto, né, para não tomar o tempo de vocês. Vamos lá. Taxa Selic. Primeiro eu vou explicar o que é, para você poder entender, porque muita gente fala disso e você não tem nem base, não sabe o que é, para poder aí pensar, né? O que isso muda, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que isso impacta na minha vida ou não. Então vamos lá. O que é a taxa Selic? De um grosso modo, a taxa Selic é como se fosse uma taxa básica de juros aqui no Brasil. Vou fazer um paralelo para ficar mais fácil de entender. Existe, por exemplo, na questão salarial, o salário mínimo. O salário mínimo ele é o salário base para todos os empregos do Brasil. Seja você recebendo com base no salário mínimo ou não, ele é uma base para que sejam feitos cálculos de remuneração de todos os funcionários, sejam de áreas administrativas, áreas operacionais. Então existe essa base. Se não existisse, teria gente ganhando R$10 por mês e teria gente ganhando R$100.000 por mês. Mas como isso existe, você consegue, né, as empresas, o próprio governo consegue estabelecer, por exemplo, benefícios sociais. Então, olha, eu vou pagar metade de um salário mínimo para pessoas que têm uma renda X, ou esse benefício vai ser disponível para pessoas que recebem até um salário mínimo. Então, é uma referência, uma base. Então, assim como tem o salário mínimo como referência na questão de remuneração, existe a taxa Selic, que é a mesma coisa, tá? Falando bem de uma forma básica mesmo. É a mesma coisa do salário mínimo, só que é uma taxa de juros mínima, né? Na verdade, ela não é mínima, ela é apenas uma referência. Então, todos os juros são calculados com base nela. Olha, quanto que está a taxa Selic? Não, então a gente vai utilizar a taxa de juros para financiamento de imóveis, de automóveis, para poder fazer consórcio, tudo isso existe essa referência, né? Então é basicamente isso. A taxa Selic é uma referência. Por isso que a variação dela impacta em tudo, tá? Então, por exemplo, se a gente tem aí, usando o paralelo do salário mínimo, se a gente sobe o salário mínimo que hoje, 2021, está R$ 1.100, se no ano que vem a gente dobra e passa a 2.100, muita coisa vai mudar, tá? A gente pode ter muito desemprego, porque muitas empresas não vão conseguir arcar com essa dobra de remuneração. Vai ocorrer, por exemplo, uma qualificação muito grande, né, na questão aí do trabalho. Enfim, impacta em várias coisas. E a taxa Selic é a mesma coisa. Esse aumento de um ponto percentual impacta na referência de muitos tipos de juros, sejam eles positivos ou negativos, tá? Então, basicamente, taxa Selic é isso. É uma referência para tudo que todos os juros que são aplicados ou usados aqui no Brasil, tá? Então, não é que se usa só a taxa Selic, ela é apenas uma referência, tá bom? Acredito que tenha ficado bem claro, fui até muito redundante, peço perdão. Bom, passado aí o que é a taxa Selic, outro ponto que eu anotei, para que serve a taxa Selic? Primeiro ponto, você já entendeu que ela é uma referência. Mas o objetivo principal dela, e por isso que eu vou trazer um pouco mais na frente, porque a gente não precisa se preocupar muito quando se trata de investimentos, porque o objetivo principal dela é controle de inflação, tá? Vou explicar melhor. A inflação é o quê? Oferta e demanda. Então, quanto mais, por exemplo, mais pessoas querem comprar algo e aquele algo está mais escasso, maior será o preço daquele algo. E se maior é o preço daquele algo, maior é a inflação. A inflação é uma medição apenas, um índice aí de preços ao consumidor. Então,
como é que é utilizada a taxa Selic no controle da inflação? Quanto mais quanto menos dinheiro as pessoas têm para comprar algo, esse algo começa a cair de preço. Só que não é interessante que esse algo caia de preço porque a gente perde o consumo. Então o governo perde a arrecadação, o país para de crescer, tá? Então o que ele faz? Ele injeta crédito. Como é que ele injeta crédito na população? Ele diminui a taxa Selic. Por quê? Porque a taxa Selic é a referência. Então quando você consegue crédito a um juro menor, por quê? Porque a referência, a taxa Selic caiu, o seu banco está te passando um financiamento do imóvel com uma taxa menor, porque a Selic caiu, você vai comprar aquele imóvel. Então gerou o consumo, tá? Automaticamente a inflação faz o quê? Controla, entendeu? Então a taxa Selic, o objetivo principal dela, ela é uma referência e o objetivo principal é o controle da inflação. Então ela trabalha com a disponibilidade de crédito, tá? A disposição de crédito. Quando a inflação está muito alta, ela tende a aumentar a Selic, ou seja, ela tira um pouco o poder de crédito, né? O acesso ao crédito das pessoas. E quando a inflação está baixa, ela também abaixa a taxa Selic para dar acesso a crédito às pessoas para que elas comprem mais, tá? E essa inflação ela seja corrigida, pelo menos aí a meta que o governo sempre traça, seja mensalmente, semestralmente, anualmente e assim por diante. Então, para isso, você já entendeu o que é a taxa Selic e para que serve, qual é o objetivo principal. Vou passar para o terceiro ponto. Por que a variação da taxa Selic impacta nos investimentos? Tá? Como eu já disse, a taxa Selic ela não está ligada, o objetivo dela não está ligada com investimentos. Você já aprendeu qual é o objetivo principal. Mas por existirem investimentos que são atrelados diretamente e indiretamente à taxa Selic, porque ela é uma referência, qualquer variação que ocorra nela vai impactar sim nos investimentos. Alguns de uma forma maior, outras de uma forma menor. Por exemplo, existe um tesouro público, um título público, perdão, emitido aí pelo Tesouro Nacional, que é chamado de Tesouro Selic. Esse Tesouro Selic ele é ligado diretamente à indexação da taxa Selic. Então, para esse tesouro específico, por exemplo, qualquer alteração na taxa Selic vai ser um impacto direto. Por quê? Porque ele é indexado diretamente a essa taxa. Então, um aumento de 1% percentual aí, 1 ponto percentual, perdão, fui redundante, né? Esse aumento nesse título em específico vai ser muito grande. Por quê? Porque ele é indexado diretamente. Então, para as rendas fixas, né, para os ativos de renda fixa, existe uma variação, existe um impacto um pouco mais direto, porque eles possuem indexadores maiores, né, ou indexadores mais fixos. Né? Eu dei o exemplo do Tesouro Selic, mas existem outros, existem CDBs, existem, por exemplo, aí, a própria poupança, né? Porque ela utiliza um referencial chamado CDI, que é praticamente a mesma coisa da Selic. Né? Ele utiliza aí, um percentual praticamente igual a Selic. Então, para investimentos em renda fixa, a variação ela é um pouco mais, como eu diria, ela impacta um pouco mais. Já na questão da renda variável, ela impacta mais de forma especulativa. Por quê? Pessoas que tenham outros objetivos que não a independência financeira, como é o caso que a gente trabalha aqui, ou até mesmo por falta de conhecimento, quando a taxa Selic varia, elas vão e vendem os ativos que elas têm em renda variável e compram em renda fixa. Talvez para os objetivos delas isso seja bom, mas talvez, e eu acredito que isso é em maioria, em larga escala, por inexperiência. Pessoas acham que vão sempre estar girando patrimônio, vão sempre estar no melhor investimento, e a gente sabe que isso não existe. Mas enfim, então essa variação, quando muitos ativos são vendidos em renda variável, existe sim, na lei da oferta e da demanda, a variação dos preços ali daqueles ativos. Por quê? Porque tem muita gente vendendo e pouca gente comprando, lá dentro da renda variável. Então o impacto em renda variável ele é um pouco menor, porque ele se trata mais de especulação. Não existem muitos ativos de renda variável que são indexados diretamente à taxa Selic ou alguma taxa aí que tenha referência à taxa Selic.
Como eu disse, no caso da renda fixa, sim, tá? Existem aí, são mais diretos, as variações elas impactam de uma forma mais direta. E o quarto ponto aqui, para a gente finalizar, como eu disse, seria uma live um pouco mais curta, o que você vai fazer então, né? Com essa última alta, por exemplo, ou com variações da taxa Selic. Para nós, independência financeira, não vou falar de outros objetivos aqui porque não faz sentido. A gente só trabalha com independência financeira, com viver de renda. Para nós, o que muda? Nada, nada. Por quê? Porque você tem os seus ativos, vai continuar trabalhando e a partir do momento que você entende que a taxa Selic é uma referência, nada muda para você. Por mais que você tenha, por exemplo, renda fixa no seu portfólio, aí, no seu patrimônio, como uma proteção, né, de patrimônio, porque renda fixa para independência financeira a gente só usa como proteção aí de patrimônio ou utilização na reserva emergencial, não vai alterar. Por quê? Porque para proteção patrimonial e para reserva emergencial a gente não preocupa com rendimento, a gente só preocupa com liquidez, a gente preocupa com estabilidade. No caso aí também da proteção patrimonial. Então não faz diferença um aumento ou a diminuição, essa variação, seja ele atrelado diretamente a Selic ou algum indexador que seja em referência a Selic. Não vai fazer diferença. Você não vai ser você não pode ter, na verdade, a mentalidade de amador. Vai vender seus ativos em renda variável e vai comprar em renda fixa porque um analista falou na internet que a taxa Selic até o final do ano vai bater 10% e você vai perder muito se você não for para lá. Você sabe que isso é só falácia, que tem gente que ganha muito dinheiro indicando investimentos, né? E por isso muitas pessoas acabam caindo nessas falácias, né? Nessas coisas que são ditas aí sem qualquer responsabilidade do que está se dizendo, sem qualquer responsabilidade do resultado do que está se dizendo, tá? Então, basicamente é isso. O que é a taxa Selic? Você entendeu. Para que ela serve? O objetivo principal dela. Então, taxa Selic não está ligada a investimentos, apenas a variação dela que impacta. O objetivo principal dela você já entendeu, que é controle inflacionário. Por que a variação ela impacta nos investimentos? Você também entendeu, certo? Porque ela é uma taxa referencial e automaticamente tudo é ligado a ela, assim como o salário mínimo na questão das remunerações de todas as pessoas que recebem através desse sentido, tá? E por último aí, o que você deve fazer com o objetivo de independência financeira? Nada, seja variação positiva ou negativa de taxa Selic, não faça nada, continue trabalhando, aportando em ativos de valor de forma diversificada, porque é assim que você conquista a sua independência financeira. Taxa Selic não altera em nada os seus objetivos, tá bom? Então, finalizada a nossa live, com certeza aí deu para você notar que foi um pouco mais curta, porque de fato, como eu avisei nos stories, eu tinha uma reunião agendada para esse horário e acabou sendo desmarcada de última hora e eu trouxe aqui esse tema para fazer com vocês hoje, tá? Por esse motivo também, tá? Eu não consegui abrir caixa de perguntas, então por isso eu não vou responder nenhuma pergunta aqui no final da live, mas se você ficou com alguma dúvida, é só você mandar lá no nosso direct, tá? Ou responder aí os comentários dessa live que vai ficar gravada aqui no Instagram, no nosso feed, como eu disse no início da live, tá? E para reforçar, também vai ficar gravada aí essa live disponível lá no nosso YouTube, no nosso site e no Facebook, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado de mais uma live aqui do Viva no Comando, sempre às quintas-feiras, às 19h19, com um fato muito importante, um fato relevante da nossa semana relacionado à independência financeira. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e nós nos vemos na próxima. Valeu!